Boa noite! Nossa, tá fraquinho, hein? Boa noite! Amém! Hoje o tema do nosso Tadel é perseverança para alcançar os alvos. Perseverança para alcançar os alvos. Todo início de ano, a pastora manda todo mundo fazer um alvo, certo? E aí, vocês têm conquistado aquele alvo? Que vocês têm orado sempre naquele alvo? Amém, gente? Tem feito isso? Tem feito? Amém, né? Então, mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar 3 chaves para vocês permanecer para alcançar esses alvos. 3 chaves. E a primeira chave fica lá em 2 Timóteo 1, versículo 7. Eu vou estar andando assim na Bíblia, vou falar vários versículos, tá? Que meu tempo é bem corrido hoje. 2 Timóteo 1, 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Primeira chave aqui, seja corajoso. Um líder precisa ser corajoso. Quando Deus me chamou para o ministério, me chamou para liderar, essas 3 coisas que eu vou falar hoje foi que Deus tem me ensinado, até hoje Deus tem me ensinado. Um líder que não seja corajoso não vai muito longe. Ele se perde no meio do caminho. Você não pode, por exemplo, você é um líder de célula. Se você não for corajoso, como você vai incentivar a sua célula a ser corajosa? Como é que você vai chegar perto do seu liderado e falar assim, não, vamos partir para cima, vamos lá. Que você não é. Não tem como, né, querido? Outro texto que eu achei fantástico, Josué. Esse texto falou comigo desde o início do meu chamado. Josué 1, versículo 6, que diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. A única coisa que ele fez por Josué, ele incentivou Josué. Seja corajoso. Josué não tinha experiência nenhuma de liderança. Josué, ele estava com medo. É a mesma coisa, eu não sei quanto vocês. Eu estou aqui, gente, parece que é a primeira vez que eu estou ministrando na palavra e poder de Boa Esperança, na sede. Imagina você liderar uma célula a primeira vez. Você fica com muito medo, certo? Então, assim, Josué também passou por isso. Mas o próprio Deus falou, Josué, eu só quero que você seja corajoso. Sabe, querida, às vezes nós queremos fazer algo que não é para nós fazer. Deus só manda a gente fazer, se posiciona, seja corajoso, continua firme. É só isso que Deus quer de nós. Mas às vezes a gente tem mania de querer fazer algumas coisas que não é para a gente fazer. Nós que lideramos uma célula, ou a igreja, seja o que for, Deus só está falando assim, querido, seja corajoso. Porque no meio da liderança, seja em qual área, querido, vai vir desafios. Se nós não for corajosos, nós vamos parar no meio do caminho. Vamos parar. Com certeza nós vamos parar. Josué nunca teria, eu tenho certeza disso, Josué nunca teria entrado na terra prometida se Deus não tivesse encorajado. E aí, vocês que é líder de célula, líder de supervisor, líder de região, vocês têm encorajado? Ou, aliás, né, vocês são do nível que seus liderados falam, uau, eu quero ser igual. São coisas assim, que Deus tem falado muito no meu coração. Porque eu não sei quanto vocês, mas a gente que está na liderança, a gente passa sim por desafios. Mas Deus hoje quer falar para mim e para você, seja corajoso. Continue firme. Gedeon, e lá em Juízes 6:12, Deus fala com Gedeon, um anjo, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, ó Senhor, não, o Senhor é contigo, homem valente. Ele era valente, gente? O que Deus estava fazendo com ele? Deus estava encorajando ele. Você é valente. Porque eu não sei quanto vocês, mas às vezes na caminhada tem situação que a gente fica com medo. A gente quer parar.
Em qualquer área, querido. Eu estou falando hoje de líder de célula, né, supervisores, mas todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente pensa em parar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Deus o tempo todo fala assim, seja corajoso. Josué, ele só entrou na terra prometida, porque ele ouviu o que Deus falou com ele. Ele foi corajoso. Então, nós precisamos entender e falar assim, querido. Falar para a pessoa que está ao nosso lado, falar com nossos irmãos, falar com nossos liderados, falar com um incentivando o outro. Você é um valente. Você é um corajoso. Às vezes, quando eu estou assim, meio, não é desanimada, mas às vezes a gente fica meio assim, um pastor chega perto de mim e fala, filha, você é corajosa, você é valente. Como que a gente se sente? Uau, eu sou. Então, a gente precisa entender, passar isso para o nosso liderado, passar isso um para o outro. Outra chave, para mim, é muito importante, que tem que andar junto, que é o quê? Seja motivado. Seja motivado. O líder precisa ser motivado. Precisa de ser motivado. Você não pode motivar alguém se você não for motivado. Então, você precisa caminhar junto. Primeiro, você tem que ser corajoso, ser valente, porque em todas as áreas da sua vida você precisa ser valente. No seu trabalho, você tem que tomar decisões que você precisa se posicionar, você precisa ser valente, você precisa ser corajoso. E você precisa também ser motivado, ser um cara que vai motivar a outra pessoa. Nós não podemos ser um líder assim, se as coisas estão mal, a gente fica mal. Não, a gente tem que motivar. Hoje está ruim, mas amanhã vai ficar melhor. É assim que faz toda a diferença. Faça como Jesus, incentiva as pessoas. Jesus incentivava as pessoas o tempo todo. Lá em Lucas 18, 42, diz o seguinte, Jesus disse ao cego de Jericó, a tua fé te salvou. Jesus não disse, o meu poder te salvou. Nós sabemos que é o poder de Deus que salvou aquele cego. Mas ele disse o quê? Ele motivou ele. Falando o quê? A sua fé te salvou. A sua fé. Nós precisamos conhecer as pessoas e olhar e motivá-las. Motivá-las. Jesus disse à mulher de Cananeia, a mulher grande, e a tua fé, da tua fé, ele estava sendo realista. Mulher grande e a tua fé era grande. A fé, Jesus estava falando o quê? A sua fé era grande, muito grande. Quando Jesus falava isso, ele estava sendo realista, sim, mas ele estava motivando aquela mulher. Motivando. Não, e nós podemos entender essas coisas. Às vezes a gente queremos cobrar tanto, né? E nós não passamos isso para as pessoas. E às vezes são coisas tão simples, que os nossos liderados, ou nossos irmãos, ou um amigo, um colega de trabalho, seja o que for, quer que a gente olhe e fala, gostei, parabéns. Faz toda a diferença. Jesus era aquele que motivava o tempo todo, encorajava o tempo todo. Se a gente olhar para a Bíblia, ele é fantástico ver como que Jesus treinou os seus 12 discípulos. Empenha-se em deixar seus liderados alegres, motivados. Uma equipe motivada faz uma revolução. Vocês não têm noção. Uma equipe motivada, ela traz o céu na terra. Mas isso tem o quê? O líder tem que motivar. Amém, igreja? Jesus motivou Pedro a andar sobre as águas. Foi Jesus que motivou. Jesus estava lá, ele chegou, Jesus falou que, venha Pedro. Às vezes as pessoas criticam Pedro, porque ele vacilou.
porque ele afundou, pouca fé e tal, mas ele andou. Ele foi motivado por Jesus. Nós, como líderes, temos que motivar as pessoas. Aonde que a gente passar, a gente tem que ser aquele que vai motivar. Amém? Vocês estão tão quietos. Motivar mesmo que a situação seja das mais difíceis que os seus liderados ou seu amigo estiver passando. Às vezes tem pessoas que estão passando por uma situação tão difícil, mas você tem que ser aquele de motivar, encorajar. Vai dar certo. Você vai sair dessa. Faz toda a diferença, querido. Falo por experiência própria. Às vezes a gente está ali, nós somos pastores, mas a gente está ali quando o pastorzão chega e fala, é assim. Eu tenho certeza que todo assim, poxa, o fogo parece que começa a arder de novo no nosso coração. Isso é importante. E às vezes a gente procura tantas coisas, e são coisas muito simples. Para a gente fazer uma célula multiplicar, uma célula crescer. Lá em Romanos 5, de 1 a 6, diz, tenho sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Então, é na tribulação que a perseverança. Porque se você for uma pessoa que tem coragem, que você é uma pessoa, porque às vezes nós líderes, não tem ninguém, às vezes nós passamos por uma situação, Deus quer nos ensinar, eu falo por experiência, que eu passava por uma situação que eu tinha que olhar no espelho e me encorajar eu mesmo. Então, você, líder, vocês têm que ser esse tipo de pessoa. De olhar e se encorajar, ser uma pessoa que realmente vai respirar e vai sair dali e vai falar, não, gente, vai dar certo. Vai dar certo. Não importa a situação que nós estamos passando, em qualquer área. Eu estou falando muito aqui de liderança, mas é em qualquer área. Nós vamos precisar de ser corajosos para tomar decisões importantes. Nós vamos precisar de sempre nos motivar nós mesmos e motivar alguém que está ao nosso lado. Terceiro e último, para mim, são pérolas. E essas três coisas têm que estar junto. Tem que andar junto no líder. O líder tem que ter essas três coisas. A terceira, sonha acordado. Você tem que sonhar acordado, líder. Você tem que sonhar acordado. Sonhe com a multiplicação da sua célula. Sonha com a festa da multiplicação. Sonhe em ser. Talvez você colocou lá no início do ano, fez o alvo ali, e de repente até hoje você não conseguiu conquistar um alvo. Nada. Porque quando nós começamos a orar, veio muita coisa para tirar o nosso foco. Por isso a importância de você ser corajoso. Continuar. Porque quando nós começamos a orar pela multiplicação da nossa célula, para a célula crescer e convidar pessoas, que nós vamos ganhar essa cidade, muitas coisas parecem, a gente está vendo, mas quando a gente olha com os nossos olhos, está dizendo tudo ao contrário. A gente quer desanimar, mas a gente tem que sonhar acordado e continuar. A pior derrota, querido, na vida de uma pessoa é quando ela para de sonhar. Nós temos a palavra e poder de Nova Venécia. Era um sonho meu ter a palavra e poder lá.
Era um sonho que Deus colocou no meu coração. E eu sempre acreditei. Por isso que Deus me ensinou muito a ser corajosa. Me motivar, às vezes, eu olhava no espelho e falava, não, vai ser. E eu falava só para mim mesma, não, vai ter. Por quê? Porque, às vezes, no meio do caminho, parece muita coisa dizendo para nós que não vai dar certo. Talvez esses alvos que vocês colocaram aí no papel, se vocês estão orando, no início do ano, vocês fizeram aí um alvo. Quem não fez, vocês líderes, que não fizeram um alvo, para a sua liderança, aonde que você quer chegar como líder, como um filho de Deus, como pessoal também, faça. E às vezes quando a gente começa a fazer isso, quando eu comecei a orar pela igreja, nossa, veio um vento, parece que tudo estava dizendo que não. Por isso que é importante essas coisas permanecer. As 3 coisas têm que estar dentro de nós, em qualquer área. Porque quando você tiver com medo, Deus vai trazer o seu sonho, no sonho dele no seu coração. Opa, vai acontecer. Ou senão a motivação. Então, a pior derrota da vida de uma pessoa é quando ela para de sonhar. Já conversei com pessoas, querido, que não sonham. É triste demais. Se parar de sonhar, você para de crescer. Para de crescer. Se nós olhamos aqui, você vai chegar aonde? Pastor Amon, qual é o seu ministério? Aonde você quer chegar? Você quer ganhar pinheiros. Se perguntar a ele, vai falar. Agora, se ele... a igreja está lá, tá bom. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Com certeza, Deus vai substituir ele. Porque Deus gosta de pessoas que sonham. Sonha grande. E um líder que não sonha com o seu ministério, com a sua família, com a salvação da sua família, com todas as áreas, querido. Estou falando aqui, mas é todas as áreas. Se você não sonhar e não tiver um alvo aonde você quer chegar, pare e pensa. Tem algo errado. Você precisa de sonhar. Se você não sonhar, você não cresce. Nenhuma área. Na área financeira, em qualquer área. Na área financeira, se você sonha, mas não sabe administrar, procura aí o Dr. Roberto, que ele vai te ensinar. E todas as outras coisas, mas você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Uma pessoa sem sonho, ela não tem esperança. Essa pessoa está morta. Porque você conversar com a pessoa, eu já conversei com a pessoa, perguntei assim, mas o que você quer ser? Tanto faz. Não, tanto faz não. Se você morrer hoje, tanto faz. Você tem que sonhar. Porque a pessoa que não sonha, deseja ter algo, a chegar em algum lugar, essa pessoa está morta, gente. Ela não tem esperança. O que vai motivar essa pessoa a conquistar? Seja a sua casa, seja a área financeira, seja a sua família. De repente, muitos têm orado para ganhar a sua família, mas não têm sonhado com isso. Só fica reclamando. Sonha, querido. Sonha. Lógico, tem outras partes importantes. Essas 3 coisas que eu falo que é a pérola, é a chave. Eu falo que é a chave na minha vida, por isso que eu estou ministrando ela hoje. Porque é algo que me faz permanecer. Lógico, a oração, a palavra, sem palavra, né, irmãos? Tem que ter na vida um cristão. Mas eu já vi cristão que ora e lê a Bíblia, mas ela não é corajosa. Então, essas coisas precisa de ter no líder. Sonhe, um conselho que eu dou para vocês, sonhe como José. Ele sonhava tão alto que ele chegou a dizer ao seu povo, eu sei que um dia o nosso Deus vai nos tirar daqui e nos levará para uma terra que mama leite e mel. E quando vocês forem para essa terra, não me deixem aqui, nem que eu esteja só os ossos. Eu imagino que José, ele sonhava, ele imaginava como seria essa terra. Ele sonhava. No ponto de falar, se eu estiver morto, eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui. Leve
e enterra lá. Nós temos que ser igual a José. Olha o líder que José foi. Olha quem foi José. José, ele aprendeu, querido, essas 3 coisas. Ele aprendeu a ser corajoso. Olha o que José passou, mas ele foi corajoso. E não negou o Deus que ele servia. Ele foi um líder. Ele precisou de ser motivado e motivar as pessoas. Aonde que ele passava, ele mudava a situação. Até na prisão, ele deixou a prisão mais bonita. Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele era um homem corajoso, motivador e sonhava grande. Nós temos que ser esses líderes. Se nós queremos ganhar boa esperança para Jesus, queremos ganhar nações, porque eu creio, irmãos, eu estou nesse sonho com o meu pastor. Eu acho que a palavra poder não vai ficar só no Brasil, vai ficar fora do Brasil também, nós vamos para lá. Mas para isso nós temos que sonhar junto com Ele. Sonhar junto com Ele. Por que nós chegamos aonde que nós chegamos? Porque o nosso pastor, ele tem isso aí muito forte na vida dele. Ele motiva a gente, ele, sabe, sempre incentiva. Ele se motiva a gente o tempo todo. Ele é sonhador. E antes de setembro, ele sonhou com isso aqui, gente. Um sonho que Deus colocou no coração dele. E vocês sabem, muitos sabem melhor do que eu, com certeza, que no meio do caminho, por isso que eu falo que a importância, as 3 coisas está no coração, está no líder, que nada desanimou ele, nada, e pelo contrário, ele teve que motivar a todos a ficar com ele. É difícil uma liderança, então ele precisa de ter essas 3 coisas no líder. Então determina no seu coração. A sua célula vai crescer. Às vezes você está pensando assim, nossa, pastora, minha célula não vai. Ela vai sim. Começa a sonhar com ela. Começa a profetizar sobre a sua célula. Começa a profetizar na rua que está a sua célula. Começa a orar, começa a declarar. Ah, minha família não tem jeito não. Já ouvi pessoas falar, essa semana uma pessoa falou isso comigo. A minha família não tem jeito não. Pois é, mas Deus dá jeito. As coisas impossíveis entrega para Deus. Sonha com a sua família toda salva. Talvez o seu trabalho, a sua empresa. Nossa. Acredita. Sonha com ela. A sua igreja, como eu acabei de falar com vocês. Sonha com a igreja. Acredita que nada disso vai morrer. Às vezes tem líder aqui que deixou de liderar porque... Poxa, não estava indo. Talvez o problema é em mim, porque a célula não crescia. Ah, eu não sei que eu quero ser líder. É maravilhoso, querido, servir o Senhor em qualquer área. E cuidar de uma célula, seja em qual área, é um aprendizado para nós. Mas nós precisamos, primeiro, isso tem que queimar dentro de nós. Nós temos que ser corajosos. Temos que ser pessoas que motivam outras pessoas. E nos motiva nós mesmos. E ser sonhador mesmo. Sonhar minha célula. Sonhar com o nome da sua célula. Tem gente que procura o nome quase no dia da multiplicação. Nunca sonhou com o nome. E hoje eu tenho o nome da minha célula. 3 vezes. Eu orei para Deus confirmar o nome. E Deus confirmou 3 vezes, a última vez foi com o pastor Rodrigo, numa palavra. Eu pedi confirmação, é esse nome mesmo. E às vezes a gente procura assim, é bonito esse nome, o significado é bonito. Não, gente, não é assim, é sonhar. O que eu quero que a minha célula seja? Minha célula vai ser assim, então é esse nome, Deus, que eu quero. É um nome que o Senhor vai escolher, é um nome que vai dizer como minha célula vai ser. Está faltando isso em nós. Eu sei que, às vezes, a gente pensa assim, é tão fácil. Eu estou falando, querido, porque eu passei por muita situação que eu pensei assim, meu Deus, eu não vou aguentar a pressão. E Deus me deu esse texto de Josué, seja corajoso. Por isso que eu falei que todo líder tiver o seu coração, coragem.
vai avançar e muito para a glória de Jesus. Estou chegando no final. Eu sei e eu creio que cada um de vocês vão crescer muito em qualquer área que vocês colocou diante de Deus. Se é na sua liderança, se é na sua célula, se é um sonho, talvez eu quero ter minha empresa, eu quero minha área financeira rompendo, eu quero estudar, quero fazer faculdade, sei qual área. Eu tenho certeza, se vocês colocarem essas 3 coisas e perseverar, eu tenho certeza que você vai chegar. Eu falo isso, agora Deus trouxe no meu coração, orei por Robério e falei, eu sempre cito o Robério, conheço o Robério. E como hoje ele é o doutor Robério, não é só o Robério. O melhor advogado do Brasil, né, querido? Em nome de Jesus. Mas por quê? Porque ele perseverou. Porque ele estudou à noite. Porque ele trabalhou, ele deixou de dormir. Ele perseverou. Imagina quantas vezes você pensou em desistir. Muitas, né, Robério? Mas só que ele se motivava, alguém vinha e motivava ele. Foi tão bom a palavra de motivação para você, né, Roberto? Te fez você chegar onde você chegou. Então, isso é importante. Nós, líderes, passar isso para a nossa liderança. As nossas regiões vão crescer, o nosso setor vai crescer, a nossa célula vai crescer. Muito e muito e muito. Olha para a sua célula, eu quero chamar vocês para começar a orar agora diante de Deus. Colocar diante de Deus talvez até um alvo que vocês deixaram. Eu quero que vocês comecem a falar com Deus nesse momento. Talvez vocês, eu não quero liderar, ou talvez está pensando, a minha célula está meio pequena, não vai crescer, ou talvez alguma área da sua vida, talvez a sua área financeira, que eu vejo pessoas sofrendo muito nessa área. Seja o que for, querido, toma decisão hoje. Decida entrar na terra prometida. Sabe, nós temos promessa de Deus para a nossa vida. Como líderes, como os pastores, como filhos de Deus. E você já fez o seu alvo? Como você quer se tornar mais filho, mais apaixonado por Deus? Porque eu creio que cada um daqui é pai e mãe de multidões. Quando eu olho para uma pessoa, eu vejo uma nação atrás dela. Não é simplesmente uma pessoa. Quando eu olho para o Rômulo, eu não vejo só o Rômulo, eu vejo uma nação, uma multidão atrás dele. É isso que nós precisamos entender, nós líderes, olhar para a pessoa e ver isso. E começar a falar com Deus, Senhor, eu quero ser aquela pessoa que vai mudar essa geração. Eu quero ser aquela pessoa que vai mudar. Aonde eu passar, a situação vai mudar. Amém? Isaías 43, versículo 3, para a gente poder encerrar. Desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Nós temos o nosso Pai. Ele está conosco o tempo todo. Então, agindo Ele em qualquer área que vocês colocaram diante de Deus, quem pode impedir Ele? Ninguém, queridos. Amém? Cadê o pastor Alain? Romulo, por favor. Vou chamar o pastor Ed para estar orando. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, que nós vamos estar orando por vocês. Eu creio que, às vezes, querido, nós estamos hoje, dia 25 de outubro. Já estamos chegando no final do ano. Talvez até aqui vocês não conseguiram alcançar nenhum alvo. Lá daquela listinha que vocês fizeram. Muda isso. Chega em casa e conversa com Deus. Faz um novo alvo. Faz um alvo na sua área espiritual. O que você quer chegar como líder? Como um profissional? Qual a diferença que você quer fazer nessa cidade? Coloca o alvo.
e comece a orar e colocar diante do Senhor. O pastor Hélio vai estar orando por vocês, amém? Antes de nós orarmos, ouvindo a pastora Céia falando, nós estamos há poucos meses de encerrar o ano. E é nessa hora que o ladrão dos sonhos começam a rondar a nossa vida. Porque se a gente olhar para os nossos objetivos e a gente perceber que não alcançou, a gente começa a abandonar, a gente começa a deixar. E aí a gente cai no engano do final do ano, em dizer que venha 2023, que venha o próximo ano, como se esse ano já acabou, mas o ano ainda não terminou. E só acaba quando termina. E existem 3 coisas que a gente pode pensar em relação aos nossos sonhos, os nossos objetivos. A primeira coisa é lutar e conquistar. Esse é o melhor de todos. É uma bênção quando você acorda pela manhã, planeja, sonha, idealiza, corre atrás, insiste, dá uma retrocedida, mas depois você não fica prostrado, você avança, você corre e você conquista. Glória a Deus. Existe um segundo cenário que é triste, que é quando você luta, você insiste, mas você não consegue. É muito triste, é muito ruim. Um sentimento de frustração, um sentimento de perda, um sentimento de tempo frustrado. Para aquelas pessoas que plantam e não conseguem colher, para aquelas pessoas que juntam, mas uma adversidade da vida faz com que ela precise desse recurso, aquela sensação de quase encostar e não consegue. Mas existe uma outra situação que é ainda pior. É você lutar, você correr atrás e conquistar. E quando você conquista, você percebe que não era aquilo que ia te fazer feliz. Talvez esse seja o pior sentimento, de você correr atrás daquilo que não era para você ter corrido atrás. Como Tiago vai dizer no capítulo 4, no versículo 3, vocês não ganham, vocês não recebem, porque vocês pedem mal, vocês não sabem pedir. É como se estivesse dizendo para nós, vocês não sabem sonhar, você não sabe pedir a Deus, porque na verdade os nossos sonhos não são nossos, os sonhos são de Deus para nós. Então que nesse tempo, que nesse momento, gostaria, pastora Céia, da gente poder estender um pouco mais esses sonhos, não somente os sonhos ministeriais, porque nós cremos que eles vão se cumprir ainda esse ano em nome de Jesus, mas que talvez você tenha um sonho para a sua casa, para a sua família. Nós estamos no lugar certo, no momento certo, no culto certo, não porque existe algo místico aqui, mas existe o poder dos poderes está aqui nesse lugar. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar. A palavra de Deus não mente, a palavra de Deus diz que onde 1 ou 2 estiverem reunidos em teu nome, Ele estará presente. E a palavra de Deus em Apocalipse diz que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja olhando a minha oração, a sua oração, o seu clamor, o nosso clamor. E é por isso que a gente pode pedir mais, que nós possamos pedir bem, pedir bem. Então eu quero te incentivar a você pedir bem. O seu sonho, o seu projeto, seja uma cura. Eu não sei o que você quer pedir, eu não sei o que você quer apresentar diante do Senhor. Eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é a volta de um filho, a volta de um esposo. Você que nos assiste em casa, eu não sei qual é o seu sonho. Talvez você durante esse ano 2022 inteiro tentou, bateu, insistiu, mas ainda não viu. Mas a palavra de Deus é: continue a clamar e a insistir, porque esse ano ainda não terminou. Durante todo o início do culto, nós estamos cantando a respeito de que a promessa que Deus fez, Ele vai cumprir, no sentido que Ele voltará, e eu creio que Ele voltará. Mas nós oramos também que nós podemos segurar na mão do nosso Deus Todo-Poderoso, porque com Ele nós podemos seguir. Então a palavra que a pastora Céia trouxe ao nosso coração é de continue orando, intercedendo. Será que você pode levantar uma das suas mãos a Ele, apresentando o seu sonho, fazendo a sua oração? Apresenta para Ele qual que é o seu sonho, qual que é o seu projeto, qual que é o seu ideal. É a restauração do seu casamento, é alegria retornar em relação à casa do Senhor.
Qual que é o seu sonho? É o sonho da casa própria? Qual que é o seu sonho? É uma carteira de motorista? É uma faculdade? Qual que é o seu sonho? Seja ele um bem, qual que é o seu sonho? Talvez algo tão simples de poder conquistar, mas às vezes ficamos focados no que não consegue, no que não dá, no que não pode. Ó Deus, aqui nós estamos apresentando ao Senhor o mais sincero do fundo no nosso coração. Estamos apresentando ao Senhor os nossos anseios, os nossos desejos. O Senhor nos incentiva o tempo todo na palavra do Senhor a nos expressar, a comunicar, a pôr diante do Senhor nossos sonhos. O tempo todo o Senhor nos instrui, nos coloca à frente para que possamos bater, insistir, até que a porta se abra. Por isso nós estamos aqui na casa do Senhor, com nossas mãos estendidas ao Senhor, dizendo: Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos estão diante do Senhor, e nós sabemos que uma só palavra do Senhor pode trazer vida, pode trazer cura, pode trazer a construção, pode trazer esse bem, pode, ó Deus, destravar aquilo que está entravado na justiça. Uma palavra do Senhor, porque o Senhor tem poder para fazer e realizar. Nos sobram experiências, milagres que o Senhor tem realizado no nosso meio, aqui na nossa igreja. Nos sobram, ó Deus, testemunhos que testificam a bondade do Senhor, de que o Senhor ouve o clamor que é feito nesse lugar. Por isso, ó Deus, nós clamamos como igreja do Senhor: faça mais uma vez um milagre, ó Deus, em nossas vidas, mas que esse milagre possa testemunhar a bondade e a misericórdia e a fidelidade do Senhor no nosso meio, assim como Elias orou, para que todos possam ver que existe Deus em Israel, para que todos possam ver que existe Deus em Boa Esperança. Por isso, ó Deus, resgata os nossos sonhos, sonhos que se perderam, projetos que estão engavetados há tanto tempo. Deus, em nome de Jesus, à luz da palavra do Senhor, dessa semente que foi lançada, nós queremos também lançar sobre elas a nossa palavra. Dizemos: Deus, faça prosperar essa semente, faça prosperar essa semente, para que nós possamos colher frutos que glorificam o nome santo do Senhor. Por isso, olha, Deus, essas mãos estendidas, sonhos, ó Deus, que estão apresentados para o Senhor, e que ainda esse ano, antes que o ano termine, os meus irmãos possam testemunhar a bondade e a misericórdia do Senhor, e que possamos, ó Deus, no final do ano, com a grande colheita, com os nossos cestos transbordantes, com o nosso coração cheio de júbilo, com o nosso coração cheio de alegria, Senhor, e nos dá a sabedoria de entender que nem tudo que sonhamos o Senhor tem para nós, e nos dê essa maturidade, Jesus, de entender que o não do Senhor é bênção, que o sim do Senhor é bênção, que a porta fechada pelo Senhor é bênção, e a porta aberta pelo Senhor também é bênção. Nos faça compreender e entender que em todo tempo o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor Jesus.